Queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez nós estamos aqui em sua presença e não há outro sentimento senão muita alegria, muita vontade de estarmos todos juntos, congregando, percebendo a presença do Senhor, sua glória e coisas lindas da parte do nosso Deus acontecendo no meio do seu povo, sobre nossas famílias, sobre todo aquele que se chama pelo nome do Senhor. Que a bênção do Senhor, com a força de sua palavra, baseada na sua aliança, por meio da glória do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus, seja sobre sua vida, meu irmão, minha irmã, sobre a gente linda, maravilhosa da NVA. Que Deus nos abençoe poderosamente. Estamos em um culto de ensino e de oração. E não é um culto outro que não seja de busca. Nós precisamos buscar o Senhor, até adentrarmos de forma perceptível na sua presença, sob a sua glória, e conquistar com isso força, revelação, entendimento, disposição, ânimo, alegria, júbilo, coragem. Que Deus nos faça algo extraordinário agora. A gente percebe ao iniciar a nossa intervenção uma dispensação, uma glória, uma unção do Senhor para fazer algo maravilhoso. E que seja assim sobre sua vida, que o Senhor nos alcance você, que nos mova, que o Senhor nos encha poderosamente nesta noite. Eu queria que você abrisse, por gentileza, o tempo já está um pouquinho avançado, vamos em frente. Abra aí no livro de João. Livro de João, capítulo 21, seu último capítulo. Enquanto você encontra aí essa porção da palavra, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que aconteceu no sábado último, nosso culto presencial, por tudo que o Senhor nos entregou ali, agradecer por cada vida que foi, agradecer pela vida daqueles que não puderam ir, agradecer pela vida daqueles que puderam e não quiseram ir. Que o Senhor abençoe poderosamente. Nós somos um só povo, uma só nação, uma igreja, estamos em marcha, estamos em avanço. O nosso tema esse ano, com muita oração, com muita adoração, com muita palavra de Deus, o nosso tema é avance, vá em frente, deixe Deus lhe usar, e certamente nós vamos passar por esse ano com um crescimento extraordinário dado pelo nosso Deus. Então vamos lá, João 21, a partir do versículo 15. É um texto maravilhoso, eu queria pedir a sua atenção e o seu amor. São 8h24, uns 15 minutinhos aí, 20 no máximo de palavra, e nós vamos estar orando, ajoelhados aqui na presença do Senhor. Então vamos lá, gente de Deus. Antes de nós começarmos, faça uma pequena oração aí, pedindo ao Senhor, que é responsável por sua palavra. Esta palavra que está em suas mãos, que está em seu coração, é a palavra do seu Deus, do nosso Senhor. Então peça ao Espírito Santo que a torne profunda no seu interior, porque não há culto que não tenha um propósito, uma razão de ser. Não estaríamos aqui se não fossem movidos pelo Senhor para algo muito especial em relação à igreja do Deus vivo. Então, eu peço que você torne esse momento mais importante ainda, onde o Senhor poderá certamente falar especialmente com você. Vamos lá. O texto em João, vamos lá. O texto em João 21, a partir do versículo 15, diz assim:
E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse então o Senhor a Simão Pedro: Apacenta os meus cordeiros. E tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a todos esses? Disse-lhe Pedro: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe então o Senhor Jesus: Disse-lhe ainda a terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Ama-me. E então disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: Então apacenta as minhas ovelhas. Queridos, a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada que está em suas mãos, tem muitas respostas, todas as respostas. Jesus Cristo é a nossa resposta. Mas ela também está cheia de perguntas, e todas elas consequentes, com intenções, com razões. Há perguntas acerca do nosso Jesus. Será esse o Messias prometido? Perguntas a respeito da sua natureza divina, humana. Perguntas a respeito do seu ministério. Ele é o Salvador, o Messias ungido? Perguntas a respeito da sua origem. Ele, filho de José, de Maria, morando lá em Nazaré, tem alguma coisa boa para nos entregar? Certa vez, Jesus instou os seus discípulos: que dizem o povo ao meu respeito? Que dizem quem sou? Os discípulos responderam: dizem que é Elias, tu és Jeremias ou algum dos profetas. Então, você já sabe isso de cor. Então ele se vira para os seus discípulos e pergunta-lhes: mas vocês? Quem dizem que sou? Então, perguntas que intentam alcançar o nosso coração, obter de nós uma resposta fiel, verdadeira, limpa, pura. Há perguntas ao próprio Senhor Jesus. Perguntas que fizeram ao Senhor Jesus: tu podes curar-me? Tu podes ir até a minha casa? Tu podes curar o meu servo? Podes ir ver a minha filhinha que está como morta? Podes atravessar o mar da Galileia e visitar o endemoniado e libertá-lo? E perguntas também que o próprio Senhor Jesus Cristo fez e nos faz. Hoje eu vi algumas. Nós temos aí mais de 100 perguntas feitas pelo Senhor. Só no livro de Mateus, 35. Do de Marcos, mais de 10. Lucas, mais de 20. No livro de Mateus, capítulo 11, verso 16, tem uma pergunta interessante demais. O Senhor pergunta para os seus discípulos, para as pessoas que estavam lhe ouvindo: a quem eu posso comparar essa geração? E diz em seguida: ela é semelhante a meninos que brincam no parque e gritam aos seus companheiros: nós tocamos flauta e vocês não dançaram. Nós entoamos lamentações e vocês não choraram. É claro que o Senhor está nos perguntando assim: o que é que eu posso fazer
para quebrar a dureza dos corações dessa geração inteira. E essa palavra vem de lá para cá e nos pega. O que é que o Espírito Santo pode fazer para alcançar as pessoas que estão fora da igreja? O que é que o Espírito Santo pode fazer para abraçar e se revelar a um país como o nosso, que é tido como cristão? O que é que o Senhor pode fazer por nossa geração? E especialmente, o que é que o Senhor pode fazer para tocar os corações da sua igreja? Aqueles a quem o Senhor já se revelou, aqueles que carregam no peito um sentimento de salvação, de segurança, de laço que lhe prende ao eterno. O que fazer para nos deixar mais apercebidos, mais sensíveis, mais tocáveis, mais prontos para uma resposta, mais prontos para trazer ao Senhor uma palavra de prontidão. Eis-me aqui, Senhor, me envia, me revela, eu vou. Perguntas que ele faz a uma multidão. Mas no meio da multidão acha as pessoas, nos acha. No capítulo 15 do mesmo livro de Mateus, o Senhor fala para uma porção grande, cerca de 4.000 homens. Há um registro de 4.000 homens, fora crianças e mulheres. Então, isso se multiplicava. E o episódio é conhecido, é a segunda multiplicação dos pães e peixes. E quando chega aquele momento onde é percebido que a multidão está ali, apegada às palavras do Senhor, e a hora passa, e não tem mais como voltar para suas casas, e eles não tinham o que comer, então o Senhor faz uma pergunta. Eu estou falando de perguntas que Jesus nos faz. E lá ele pergunta assim, vou repetir, Mateus 15, 34, tem assim: quantos pães vocês têm? E aí a resposta é: nós temos 7 pães. E alguns peixinhos. E aí você conhece esse momento glorioso onde o Senhor recebe aquela oferta de pães e peixes e multiplica. E alimenta aquele povo, antes sedento pela palavra, sedento pelo olhar, sedento pelo poder do Senhor, e agora querendo se alimentar. E diz a palavra que todos comeram e ainda sobraram, sobejaram, restaram 7 cestos de pães e peixes. E aí, por que essa pergunta? É porque o Senhor precisa nos despertar para aquilo que Ele já nos entregou. Nós temos os 7 pães, nós temos os peixinhos nas mãos, e agora nós corremos para o Senhor e pedimos a sua tão grande multiplicação. Os talentos foram repartidos, os dons estão aí em suas mãos, não, em seus corações. E aí agora o Senhor precisa de uma oferta, de uma entrega, de um retorno. Senhor, estou aqui, apresentando diante de Ti aquilo que o Senhor me entregou isso. Diga para o Senhor nesta noite aquilo que você percebe no seu coração, que já lhe foi entregue. Senhor, tu me entregaste o dom da palavra. Então, Senhor, multiplica a Tua palavra dentro de mim. Palavras de vida eterna, palavras de salvação, palavras de cura, de consolo, palavras de autoridade para repreender a força do diabo, para que as vidas sejam libertas. Senhor, eu te devolvo, eu te entrego, eu ponho a teu serviço aquilo que o Senhor me entregou. Eu tenho, Senhor Deus, uma sensação de intercessão dentro de mim, faz arder a vontade de te pedir pelo mundo, pelas nações, pedir pelas pessoas, pedir pelos famintos, pelos sedentos, pelos necessitados. Eu sinto a vontade de te pedir por aquele que não pode sozinho, que está jogado na sarjeta, que as pessoas passam de reto, porque as pessoas têm um olhar mais para a sua trupe, para a sua turma, para os seus iguais,
para aqueles que falam o mesmo idioma, gostam das mesmas coisas, frequentam os mesmos lugares. Mas o Senhor me deu vista para ver aquele que ninguém viu. O Senhor me deu mãos para tocar aqueles que as pessoas não querem tocar. Então, eis-me aqui, Senhor, para um novo tempo, uma nova obra, uma nova disposição. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, Tu me entregaste o dom de multiplicar coisas, de investir, de abrir empresa, de trabalhar e o Senhor render, porque eu sei que não vem da minha força, nem da minha esperteza. Eu sinto o fluxo do Teu mover nos meus negócios. E eu sinto que o Senhor está multiplicando e eu não quero guardar isso para mim. Porque isso tudo é um tesouro que precisa ser repartido, não me pertence. É do reino e que precisa ser utilizado exatamente para aquilo que o Senhor destinou. Senhor, eu quero devolver para Ti esse dom de ganhar, de trabalhar, de investir, de criar. Senhor, eu reconheço que eu nasci com talento. Eu reconheço que o Senhor me pegou no meio do meu caminho e acima dos talentos o Senhor pôs dons dentro de mim. E eu reconheço isso, eu reconheço o chamado. Eu não quero me esconder mais do meu chamado, porque o tempo está passando. Eu quero pegar esse chamado e ele também sozinho em mim não é nada. Eu preciso de uma unção poderosa do Teu Espírito sobre o meu chamado, para que eu vire um Elias do meu tempo, para que eu vire um Eliseu, para que eu veja, eu abra os meus olhos e veja as coisas espirituais acontecendo, acima das naturais, acima das físicas. Eu preciso, vendo o que está acontecendo, tomar minhas providências, seguir meus caminhos, atravessar meus desertos, vencer os meus mares, saltar os meus muros. Senhor, eu quero sair dessa inércia, desse tempo de paralisia. Eu quero agora avançar. Eu quero, Senhor Deus, depender de Ti em qualquer feição da minha vida, em qualquer face da minha existência. Eu quero depender de Ti para existir, para respirar, para me deitar, para me levantar, para trabalhar, para produzir, para falar, para abençoar, para me ajoelhar, para erguer minhas mãos. Eu quero depender de Ti. Eu quero fazer uma renúncia à automação religiosa. Eu quero fazer uma renúncia ao fazer de qualquer jeito. Eu quero rasgar essa carteira de evangélico, de igreja tal, que isso não produz nada em relação à entrada ao reino de Deus. Eu quero voltar à origem, eu quero voltar ao choro, eu quero voltar às lágrimas, eu quero voltar a sentir a Tua presença, Senhor. Eu quero entregar para Ti essa minha necessidade de ser movido, de ser levado, de ser guiado, de ser revelado, de ser cheio do Teu poder, Senhor. Chega de palavras vazias, bonitas, bem elaboradas, retórica em dia. Chega de louvores feitos à custa de uma mente rasa. Nós precisamos de louvores inspirados nos joelhos, sobre joelhos, que brote do Espírito Santo de Deus. Nós temos a técnica, nós temos os recursos, nós temos instrumentos, nós temos mesas que fazem coisas maravilhosas com sons, com as vozes, que mudam as vozes. Mas isso é nada, isso é uma árvore oca, sem vitamina, sem poder. É bonita aos olhos humanos, é interessante aos ouvidos desapercebidos, mas nós precisamos de coisas que fure o muro, que adentre a sala, que nos faça ver glória de Deus, como Isaías. Eu vi o Rei, hoje eu vi o Rei, aleluia. Queridos, pães para serem multiplicados. O livro de Eclesiastes diz isso. Lança o teu pão sobre as águas, porque ele vai deixar de ser teu e vai ser de muitos, e eles tornarão para ti multiplicados. Aleluia. Você entende esse mistério? E eu estou trazendo essa palavra num contexto de avançar, de crescimento, como povo de Deus, como igreja, mas também de forma pessoal. Eu estou falando para um povo que precisa se levantar e começar a marchar, a andar, sem caminhar, a não se deixar parar. Escute, o Senhor nesta noite quer alcançar essa área de nossos corações, de entrega,
de reação àquilo que o Senhor já nos deu. Por que o Senhor pede quantos pães vocês têm? Porque a gente precisa parar um pouco esse corre-corre e descobrir que o Senhor já nos entregou muita coisa. E a gente fica esperando mais uma coisa, mais um treinamento, mais um simpósio, mais um seminário, mais um livro para ler. E nunca chega o dia de você entrar no templo e olhar para o paralítico, para aquele que precisa do que você tem. Não é de ouro, não é prata, ele precisa do que você tem. Você tem é poder de Deus, não é seu, é de Deus. Está emprestado, você cuida, mas é para ser usado. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te entrego, levanta e anda. E aí os paralíticos vão andar. O que é que pode quebrar a palavra da mentira que está por aí afora? Nunca vi tanta palavra bonita para conceituar, para definir situações simples. Os homens se especializaram no verbo, na palavra, em falar bonito, mas se você for observar, é um conteúdo vazio e que não muda nada, não muda a situação. É só um plano, um cronograma, um PowerPoint, é assim, tem solução para tudo, mas não tem solução para nada. E você tem nas mãos e no coração a solução das soluções. Cristo é a nossa solução para aquele que está caído, para aquele que está ferido, para aquele que está esquecido, para aquele que esqueceu, para aquele que foi abandonado e para aquele que abandonou. Cristo tem uma solução, Cristo tem um chamado, Cristo tem um grito desta noite, um brado. Ei, a minha alma se enche de alegria por sua vida. Você foi alcançado, as gotas de água dessa maré da graça chegaram até você, você foi aspergido por gotas de salvação, você é diferente, você foi carimbado, marcado, tatuado, há um emblema salvífico na sua vida, as marcas de Cristo estão em você. Levante e se prepare para uma corrida. Eu ainda queria falar sobre uma pergunta que o Senhor fez. Primeiro, ele faz uma pergunta para as gerações, sobre as gerações, acerca das gerações. Com quem eu comparo essa geração de coração duro? Que eu já toquei a flauta de salvação e as pessoas não dançam. Eu já chorei, eu já me ajoelhei, já chorei, já entoei lamentações, e isso não toca os corações, as pessoas não se sensibilizam, não se quebrantam. Então é uma palavra que ecoa por todas as gerações. Agora mesmo o Senhor está falando com a geração, a nossa geração. Essa é a nossa geração, onde a palavra do Senhor está chegando. Dê glória a Deus por isso, porque a palavra do Senhor está chegando na sua casa, mais aí pertinho de você, mais aí dentro da sua família, mais dentro do seu coração, a palavra do Senhor está chegando. Eu queria falar ainda sobre, primeiro, para uma geração, segundo, para a multidão. Né? Os peixes, o que é que vocês têm? O que é que a igreja tem? Toda igreja tem um chamado, toda igreja tem uma missão, toda igreja tem um espaço, toda igreja tem um território. A igreja é uma tribo que o Senhor já declinou, já limitou, já marcou um território de atuação para ela. Então a gente tem que apresentar aquilo que o Senhor nos entregou, os talentos, os dons, sem ninguém se esconder, sem ninguém se tornar um expert no assunto, porque nunca vai se tornar. Porque quando Nabucodonosor ficou cheio de soberba, porque era um rei que virava Deus e que construía uma estátua, que as pessoas se ajoelhavam para adorar, ele nunca sentiu a presença de Deus. Mas no dia que Daniel foi até a presença dele e revelar o seu sonho, e Deus revelou o sonho de Nabucodonosor para Daniel, e Daniel falou direitinho, tintim por tintim como era. E quando ele terminou de revelar, coisa que ninguém conseguiria, Daniel diz assim: mas isso aqui não é coisa minha, isso aqui foi o meu Deus que revelou. Aí o rei, Nabucodonosor, não teve outra coisa a não ser, diz a palavra, que ele se ajoelha e se prostra diante de Daniel e diz: agora eu sei que há um Deus dos deuses, que revela o profundo, o escondido, que é vivo. E aí ele sente a presença de Deus.
E agora o rei, que viu tanta gente ajoelhada em sua presença, se ajoelhou diante do seu comandado, do seu empregado, de Daniel. Por quê? Porque Daniel tinha a glória, Daniel tinha a palavra, Daniel tinha a verdade, Daniel tinha a presença, Daniel tinha o Espírito. E é isso que quebra o jugo. Agora, há uma pergunta de Jesus para menos pessoas. Primeiro uma geração, depois uma multidão. E agora, ainda em Mateus 9, 27 em diante, é uma história linda, que merece você ler com muita calma. Jesus está de volta para casa. E aí ele é seguido por 2 cegos. E eles gritam esse brado que a gente conhece, que virou música: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu quero entoar esse brado hoje com você aqui nesta noite. Você que é da Nova Vida, você que é amigo, que nos acompanha, que está nos ouvindo agora, que está em outro país, que está em todos os lugares, não importa. Eu queria que a gente se calasse um pouco para o mundo e falasse para o Senhor assim: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia dessa geração, de nós, tem misericórdia da tua igreja. Quebranta os corações, aviva o nosso espírito, nos faz de novo pessoas capazes de vibrar na tua presença, de se alegrar com a congregação, de amar a vitória do irmão, de se envolver, de ser gente de Deus, de entender que não estamos sozinhos, que o Senhor é conosco, que a cruz foi vencida, que o túmulo foi aberto, que Jesus ressuscitou, que o domingo aconteceu, o dia de domingo houve uma explosão de vida, vida matando a morte, vida eterna, vida sendo derramada. É só crer, creia, receba poder, receba saúde, receba milagre, receba intervenção, receba a revelação de Deus, receba aí o Espírito de Deus, receba a palavra na sua alma. Se levante, homem de Deus, se levante, mulher de Deus, porque o Senhor tem algo muito especial para você. Aleluia. Escute, agora é para 2 cegos, 2 homens. Eu estou mostrando isso no meio de mais de 100 perguntas, algumas que possam resumir. Quando a palavra do Senhor fala para as nações inteiras, a palavra do Senhor fala para uma igreja, e o Senhor fala para um grupo pequeno, para uma família, e aqui ele fala para 2 homens que foram desprezados pela vida. E eles se aproximam do Senhor, gritando, pedindo ao Senhor que os cure, que a sua misericórdia faça entrar em suas vidas. Você está esquecendo disso, da misericórdia do Senhor, que é a causa de não sermos consumidos. Você está esquecendo disso, que a misericórdia do Senhor adentra nos corações, que ela se espalha como as nuvens sobre o mundo inteiro, mas que acha aqueles que estão mais sedentos, mais carentes, mais necessitados. E aí o Senhor se vira para eles, já entrando em sua casa. Jesus entrando em casa. Está escrito lá. Falando desse texto dos 2 cegos. E aí o Senhor olha para eles e pergunta: vocês creem que eu posso fazer isso que vocês querem? Essa pergunta é tão fundamental para a gente. A gente aprendeu a fazer tudo em torno de Jesus. A gente aprendeu a cantar, a tocar. A gente aprendeu a modernizar a missão, a igreja, atrair recursos. A gente precisa aprender a entender que a misericórdia do Senhor nos assiste, que mergulha dentro da alma do homem, com um desejo poderoso de saciar, de prover. Jeová Jiré é uma face do caráter do nosso Deus, Deus da providência. Eu sinto o seu trabalhar aqui, nos tirando de nós mesmos, nos roubando, entre aspas, de nós mesmos. Qual é o seu modelo? Qual é a sua forma? Qual é o seu jeito? Como você aprendeu? Como lhe trataram?
Como é que você restou da vida que teve até agora? Aqueles homens estavam querendo misericórdia. Que tal nesta noite você entender que a misericórdia do Senhor é maior do que qualquer necessidade humana? Não é impossível para Deus. Celebre isso, não é impossível. Olhe para um lado, olhe para o outro. Olhe para os seus, olhe para a sua casa, olhe para a sua necessidade, olhe para o que está acontecendo e principalmente olhe para o seu coração, porque aí é uma sede, aí é um altar que precisa arder fogo de Deus. Porque isso aí, essa simplicidade do quase nada, o homem pequeno, quem é o homem? Menor do que tudo, menor do que todos, mas Deus se agradou dele e Deus derramou sobre ele o seu espírito. E aí que o Senhor levanta um altar dentro do seu coração. Você pode estar sozinho, você pode ser o único de uma família, mas não importa o tamanho, o tanto, não importa a força, não importa o recurso, não importa o tempo, como você viveu a sua vida de fé até agora, importa que a misericórdia do Senhor pode fazer uma revolução nesta noite. Para aqueles homens foi. Jesus, espera aí, não vai descansar agora não. Acorde aí. Só um pouquinho mais de misericórdia. E aí está uma grande lição para nós. A misericórdia do Senhor não se acaba. Não descansa, não dorme. Não dorme. Porque a sua obra está em primeiro lugar. O que ele veio fazer está em primeiríssimo lugar. O que a igreja tem para fazer está em primeiríssimo lugar. O que você tem para fazer em Deus está em primeiríssimo lugar. Aí diz a palavra que eles deram a resposta. Sim, Senhor, nós cremos. Isso não é uma palavra, é uma resposta. Isso é uma extração de dentro da alma. A fé é algo que sai de dentro da alma. Não é a boca é a cancela. A boca é o pórtico. É a porta, é a passagem por onde sai a expressão da fé. Eu creio, Jesus Cristo, Tu és o Senhor. Aleluia. Diz a palavra que eles foram curados. Como eu profetizo sobre você nesta noite. Cura sobre você. Visita do Senhor sobre você. A misericórdia do Senhor quebrando os laços, desatando os nós, virando as mesas, renovando o projeto de vida, renovando a vida. 2 cegos, que já não eram mais cegos, agora estavam cheios da cura de Deus. A igreja é um ajuntamento de pessoas curadas. Umas já foram curadas e tem ordem para curar as demais. Outras estão sendo curadas. Às vezes é um processo. Vai no caminho porque você vai ser curado. Quando você for curado, fale com ninguém não. Se apresente ao sacerdote. Confirme pela fé. Confirme a palavra. Confirme o que Deus falou no teu coração. Obedeça. E você vai sentir o que é poder de Deus. Para outros, a cura ainda está por vir, porque Deus está aguardando. Não falta vacina, não falta remédio, não falta intenção, não falta amor, não falta glória, não falta poder, não falta unção de Deus. Ele está aguardando o momento certo, propício, para que não se estrague a bênção. Vai te treinando, vai te preparando, vai colocando a vasilha nas suas mãos e você vai enchendo de azeite, para quando o Senhor falar, você está atento e lâmpada acesa. Ô Jesus, credes que eu posso fazer isso? Sim, Senhor, eu creio. É tudo que você precisa. Para hoje, já correndo, deixa eu ver que horas. 8h54. Eu queria falar só de uma pergunta que Jesus fez a um homem, a uma pessoa. Falou com a geração inteira, com todas as gerações, com a nossa geração, falou com a multidão, falou com a igreja grande, a mega igreja da sua cidade, mas falou com a sua igreja pequena, só 2 cegos ali aos pés de Jesus, o mesmo poder, o mesmo amor, a mesma alegria, o mesmo Salvador, o mesmo Deus, para a multidão e para você. E agora ele fala para uma pessoa, fala para um homem e fala para você. Essa pergunta está em João 21:15, que é que eu li, acabei de ler com vocês. E talvez seja a mais simples de todas as perguntas, mas também, ao meu ver, a mais profunda, a mais inquietante e a mais fundamental.
a pergunta que ele fez a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro já era vivido, Pedro já tinha experiências, Pedro havia andado com o Senhor. Essa pergunta aqui é pós-ressurreição, é um outro nível. É um outro nível de revelação, outro nível de expectativa de Deus em relação aos seus discípulos. Porque Pedro já havia vivenciado muita coisa. Já tinha subido o monte da transfiguração, já tinha andado sobre as águas, já tinha visto curas, maravilhas, prodígios. E agora o Senhor, ressurreto, lhe pergunta: Pedro, tu me amas? E eu queria dizer uma coisa para vocês. O Senhor fala aqui, em busca de uma resposta acerca de algo que é muito, muito difícil de se entender, que é o amor. Pedro, tu me amas? Porque é banalizado, porque é mal utilizado, mal compreendido, mal vivido. Amor muitas vezes encolhido, amor pela metade, amor desfigurado, amor mudado, adulterado, virado ao avesso. Aí esse olhar de Jesus que estava sobre Pedro está sobre nós. Está sobre você que está ouvindo essa palavra. Tu me amas? Junto com a palavra vai o olhar. É instigante, porque quer uma resposta, pede uma resposta. Talvez o Senhor fale de amor porque é a essência de Deus. O Senhor é amor. Deus de todas as coisas, Deus que consopra e faz todas as coisas, ele se diz, Ele é o amor. A gente não sabe o que é o amor, só vivendo, só provando fatias do amor de Deus. A gente, e tendo compreensão, e eu creio que a última fatia está separada lá no céu, diante da glória. Um amor que abastece, que ilumina, que diz assim, valeu a pena você chegar aqui. É algo que absolve, é algo que conquista, é algo que convence. O amor de Deus convence. Às vezes você tem tudo para não crer, você tem tudo para não ser de Deus, você saiu de um buraco, você lhe colocaram uma barreira na frente, você tinha tudo para não ser a pessoa que você é, da igreja, chamado, é tudo ao contrário, mas o amor chegou e quebrou. O amor convence, a palavra é permeada, essa palavra é permeada de amor que entranha em você. Não é superficial é a religiosidade. Esse manto que o homem cria, dando uma aparência de presença que não é, presença de Deus que não é. É um artifício, é um recurso, é uma esperteza. Eu estou falando de algo que abre os botões da camisa, que rasga a pele, que entra na alma, no coração, no espírito. O amor de Deus que nos conquista, o amor de Deus que nos convence, o amor de Deus que nos salva, o amor de Deus que muda tudo, muda a mente. O lugar difícil de ser mudado é a mente. E tudo que eu aprendi agora, tudo que eu aprendi, um homem velho vai nascer de novo, vai, porque o Senhor do homem velho, Ele vai extrair só a experiência para ser confrontada com a graça. Só para você entender que nos caminhos que você estava, longe de Deus, Deus estava preparando uma placa para sinalizar para o caminho, para Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, e você vai entender todas as experiências passadas como livramento, como preparo, como processo, como atravessar de deserto, Deus preparando algo para um encontro que o apóstolo Paulo chama de o dia da grande salvação. Aleluia. Escute. Pedro, tu me amas? E aí você pergunta, por quê? E a gente não consegue responder dessa pergunta, mas a gente imagina algumas coisas. Imagina que é sobre o amor, que é o dom supremo. Paulo, no capítulo 12, do primeira carta aos Coríntios, ele fala com muita sabedoria de todos os dons do Espírito Santo, e não tem como fazer uma relaçãozinha teológica, porque não cabe. Diz, só os dons relacionados. Aí Paulo, quando chega no 13, depois dessa relação, ele diz, mas no final de tudo, em suma, em resumo, permanecem
permanecem a esperança, a fé e o amor, e desses, o amor é o maior deles. Porque, olha, no céu não precisa de fé, precisa na terra, que é um ambiente hostil. No céu não precisa de fé, precisa de constatação da glória de Deus. É só ver, olhar. Na terra precisamos de fé para ver o invisível, para crer no que não se pode, no impossível. A esperança, ela é uma espécie de manjedoura da fé. Você sonha com algo, com a cura, com um filho, com um casamento. Eu tenho esperança, porque a esperança está entranhada em você. Crescer, conquistar, avançar. E a fé é a chama, é o poder que faz a esperança acontecer. Por isso que a fé é a certeza dos fatos que se espera e a convicção poderosa daquilo que ainda não se vê. Então, no céu o que vai restar é amor. Amor de Deus, absoluto, agora em todo lugar, com todos os véus rasgados. Aqui na terra também você prova de feixes de luzes desse amor. Você prova, você sabe disso, mas no céu não tem isso. No céu é tudo às claras. Não tem nem sol. O Senhor é o nosso sol. Então, para onde você for, tem a chuva do amor de Deus. Aí você vai dizer assim, é para isso que o Senhor morreu na cruz. Né? Tá certo. Agora eu entendo porque é que o Espírito Santo foi derramado sobre a minha vida. É por esse ambiente da presença de Deus, onde o amor é algo absoluto, absurdo, que preenche tudo, que dá um senso de plenitude, que sacia a alma. Correndo para a gente terminar. Estou falando de amor, porque nós estamos, queridos, numa espécie de jornada, uma nova jornada. Como igreja, alarmados pelo chamado, comprometidos com o mover do Espírito, fugindo das regras, das formas humanas, e procurando o fio, o curso da graça de Deus. A igreja ela tem um desafio de crescer, porque aí está uma espécie de Canaã para ser possuída, onde os filisteus, os gigantes serão expulsos à custa de muita oração, viu? Muita oração. Nós temos que voltar a orar. Você tem que voltar a orar. Porque você tem uma certa força, você tem certos recursos, mas há coisas que não se movem com a sua força e seus recursos. Mas quando você se ajoelha e ora, e quando você percebe Jesus perguntando isso que perguntou para Pedro, Pedro, tu me amas? Aí você não tem mais como escapar, fugir. Ei, você não tem mais como fugir. Você vai ter que responder. Pedro disse assim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus começa a buscar uma verdade maior na vida de Pedro. Pedro, tu me amas. Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas ainda não foi bom, porque é como se uma subida de degraus. Eu amo com um tipo de amor. Aí, segunda vez, Senhor, eu te amo, o Senhor sabe. Já é um outro tipo de amor. Na terceira vez, ele fala com um amor que a gente conhece como ágape. Senhor, eu te amo. Não é mais com amor de serem resolvidas apenas as minhas querelas, lutas, lides, necessidades. Eu não te amo, eu não te amo só com aquele amor da companhia, de amigo. Eu te amo com um amor que me preenche por inteiro. Um amor incondicional. Eu te amo no tempo bom, no tempo ruim, morrendo, vivendo, caminhando, em paz, em guerra. Eu te amo, eu não arrefeço desse amor. Eu te amo, Senhor. Eu me ajoelho quando todo mundo está me vendo, eu me ajoelho lá na praça pública para declarar o teu reinado. Eu me ajoelho em casa, no meio da minha família, e eu me ajoelho sozinho, quando eu estiver sozinho, ninguém estiver me vendo, só eu e o Senhor. Eu me ajoelho para dizer, eu te amo, Jesus. E esse amor, gente, move a terra. Move as circunstâncias. E, principalmente, move você para uma nova dispensação. Nós estamos falando de uma nova jornada.
E não se vai para uma nova jornada cometendo as mesmas atitudes. Nós precisamos mudar hábitos e tomar decisões grandes, consoantes com o nosso desafio, a nossa jornada. Nós precisamos de decisões que abalem, verdadeiros terremotos para a nossa vida. Chega de acomodação, de travesseiros macios. Nós precisamos, a partir da descoberta daquilo que Deus quer, nos encorajar e responder: Jesus, eu te amo. E se eu te amo, eu vou contigo. Se eu te amo, eu vou com a tua igreja. Se eu te amo, eu faço a tua vontade. Se eu te amo, eu não temo. Se eu te amo, eu não me apego. Eu não me apego. Só contigo. Aleluia. Era isso que o Senhor queria ouvir de Pedro e ouviu. Senhor, eu te amo. Aí Jesus, por último, ele diz isso: vai, cuida da minha gente. E aqui não é uma palavra só para pastor, não. Essa palavra é para todos. Cuida da minha obra, a começar em ti. O que adianta eu fazer uma boa obra para as pessoas que estão lá fora e não cuidar da minha vida? Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder minha alma? Do que adianta eu cuidar da igreja e não cuidar da família? Então, a partir da gente, a obra começa em mim e em você. Começa em Pedro. Jesus sabia da extensão da obra que seria feita. Pedro, você é uma pedrinha que eu vou edificar a minha obra, o meu reino. É um fundamentozinho que está sobre as mãos de um fundamento maior, de uma rocha maior, de um Deus poderoso. Você só segue o curso, só alinha o destino, só apruma a rota, só encaixa os dons. Ei, não desperdice o dom de Deus, não. Não jogue fora o talento que Deus te deu, não. Isso tem que convergir. Esse é um ano de conversão. É um ano de alinhamento. É um ano de colocar tudo nos eixos. É um ano de estabelecer um sincronismo perfeito com Deus. O Senhor mandando e você indo. O Senhor falando e você parando. Na hora de Deus, no tempo de Deus. Agora a porta abriu, corra e você corre. Agora a porta fechou, segura aí e vai orar. E Deus vai sinalizando, mostrando. Deus de revelação. Deus de luz, Deus de poder, Deus de graça, Deus de uma voz que ecoa sobre as gerações, sobre as multidões, sobre dois e sobre um. Deus ecoa aí onde você está, a sua voz poderosa. Termino, queridos. Nós estamos desafiados pelo Espírito Santo. Eu me nego a vir para cá por mim. Se eu não tiver algo do Espírito para falar com vocês. E nós estamos desafiados pelo Espírito Santo a um crescimento que não é para a vaidade. É um crescimento para a necessidade do reino. Você não tem ideia da preciosidade de um segundo. A perda de um segundo, de um minuto, de uma hora, de um dia, de um mês, de um ano. A perda, sabe? Só o Senhor para remir um tempo perdido. Mas o Senhor, Ele tem poder para virar o calendário e restaurar vidas. Receba aí um ainda dá tempo. O Senhor quer te levantar porque Ele vai fazer uma reviravolta. Ele vai apressar os passos, remir o tempo, encaixar as eras e colocar você no tempo certo para a obra certa. Creia nessa palavra. Pedro, tu me amas? E aí eu queria só terminar falando um pouco sobre essa intenção de Jesus por trás dessa pergunta. E aí, eu fui sábado para o culto e saí de lá com um sentimento. Olhei para um lado, olhei para o outro, para aqueles que foram. Olhei assim para o nível de resposta de cada um, ao que estava acontecendo. Além do que os olhos estavam vendo, música, louvores, grupo, lugar, beleza, amigos, irmãos, pessoas que estavam percebendo, vamos lá, as asas do Senhor, pairando sobre a igreja, nos acordando, nos tocando, nos balançando. E eu saí de lá, olhei também para aqueles que não foram, olhei para aqueles que estão se sentindo sozinhos. Passei um tempão orando assim, e sentindo aquele gemido dentro de mim. E aí o Senhor me colocou uma palavra de conforto sobre
sobre não estar sob a égide da sua preocupação. Porque esse povo que veio, o povo que faltou, o povo que não veio, o povo que amou, o povo que desistiu, o povo que não está entendendo essa fase da igreja, o Senhor disse assim, não se preocupe não. Isso aí, todos são o meu povo. E eu dou um jeito em cada um. Como, Senhor? Pelo meu amor, pela minha graça, pela voz do meu espírito, pelo poder da minha palavra, pelo olhar que eu ponho na minha igreja para os corações. Então eu saí de lá com um sentimento, sabe de quê, queridos? Guarde isso aí, porque é a palavra-chave para a noite. É um culto de oração. E só dá tempo para falar dessa palavra. Eu tinha colocado mais alguma coisa, mas vou terminar aqui. Eu não sei que nome daria, se é uma sensação, um sentimento. Vamos ficar com um senso, uma consciência de pertencimento. O Senhor me convenceu naquele lugar que é a maior arma que você tem para uma revolução. É a maior arma que você tem para crescer. É a maior arma que você tem para realizar o seu ministério. É um senso de pertencimento a Deus. Eu descobri ali, pastor Timóteo pregando e depois orando, que o inimigo de nossas almas, ele faz qualquer coisa para tirar de você e de mim essa confiança que nós pertencemos ao nosso Deus. Porque se ele abalar esse senso de pertencimento, ele tira você da fé. Aí o Espírito Santo pôs no meu coração acerca dessa bênção, desse dom, desse senso de pertencimento que faz as revoluções de Deus acontecerem na terra. E eu saí mais aliviado. O Senhor é mesmo. Eu não posso fazer nada, além de dar um abraço, de dar um telefonema, de desejar a vitória de cada um. Mas convencer, alcançar, alegrar, levantar, dispor, só o Senhor que tem esse alcance da generosidade santa. Pertencimento. Grave isso aí, porque isso pode mudar a sua história. Você ter convicção que pertence a Deus. Pertencimento. Não por coincidência, esses dias, eu vi uma reportagem de uma família muito pobre na África. Às vezes dá uma dor no coração assistir essa reportagem da África. É uma família muito pobre, das mais pobres mesmo. E era uma família numerosa e muitos filhos. Imagine aí os filhos, você sabe, você conhece essas imagens de escassez, fome de tudo, de quase tudo, vou melhorar. E um casal de suecos visitando aquele lugar, assistindo aquela família, interessou-se por uma criança de 9 para 10 anos. E pediu aquela criança para que eles pudessem levar para a sua terra e criar. E a mãe deu. A mãe olhou para os outros filhos e deve ter pensado assim, pelo menos esse vai ter o melhor destino. E aí eles prepararam tudo e a papelada. E quando chegou o dia da partida, e que o casal foi apanhar esse menino, ele começou a chorar. Agarrou-se com a mãe, chorou e chorou e chorou desesperadamente, e agarrou-se com a roupa da mãe, com as pernas. E a mãe, não sei, tocada pelo sentimento, pelo amor que nós estamos falando nesta noite, ela perguntou na língua deles, no idioma deles: meu filho, não quer ir não? Aí ele balançou a cabeça que não. O casal se aproximou, querendo entender, e ela perguntou bem alto: meu filho não está querendo ir com eles não, vai ser melhor? Ele disse: não quero ir.
E eles entenderam, o casal entendeu. Porque estava ali se travando algo que eu estou falando nesta noite, um senso de pertencimento. Aquela criança pertencia àquela família, para o bom, para o ruim, para o pouco, para o muito. O amor era da mãe, o amor de Deus estava ali, pelo um canal chamado mãe. E ele se sentia ali, mesmo na escassez, se sentia protegido, guardado, alimentado e principalmente amado. Eu estou falando, igreja, desse senso de pertencimento que Jesus Cristo trouxe para nós. Deus Emanuel, que não está mais pregado numa parede, numa tabuleta, num crucifixo. Um Deus vivo que passeia e que anda nos nossos corações, que nos dá força para pregar, nos dá força para orar e principalmente nos dá força para amar. Aleluia. Eu estou falando de quando a igreja tem esse senso de pertencimento, não há Golias que possa resistir. Não há muralha que possa se manter de pé. Não há obstáculo que possa nos levar à desistência, porque nós somos dele, nós temos um Deus para chamar de nosso. Meu Deus, enche o coração de alegria e a boca e grite, meu Deus, ele é o meu Deus. Meu Deus, e eu sou o seu filho. Diga aí, eu sou o seu filho. Ele é o meu Deus. Em Cristo eu fui feito seu filho. Ele é meu Deus, porque eu recebi a chama da vida eterna. Eu recebi Jesus como meu Senhor e ele se tornou meu Pai. Ele é meu Deus. Aleluia. E eu sou seu filho, eu sou seu povo. Eu tenho aliança, eu tenho herança, eu tenho lugar. E eu tenho força para vencer tudo que surgir pela frente. Um Deus para chamar de nosso. Por isso que a gente ora, porque a gente sente, percebe que está sendo ouvido. E eu encerro pedindo a você, em nome de Jesus Cristo, que quebre todas as distâncias nesta noite. Pastor Timóteo, vai aquecendo aí as turbinas, para a gente orar, tá? Pelo menos só orar, direto. Senso de pertencimento. Quero não, mamãe, eu quero ficar aqui com a senhora e meus irmãos. A igreja precisa conquistar isso, ou reconquistar esse senso. Aonde você estiver, perceba o Espírito Santo falando acerca dessa sua presença. Você pertence a um Deus vivo, poderoso, criador. Você pertence a um povo. Você pertence a uma igreja. É nesse lugar que Deus vai derramar amor por sua vida. Aleluia. Termino. Moisés, está escrito em Hebreus 11, que Moisés tinha uma opção de vida. Ser faraó, ser um faraó, e diz lá em Hebreus 11, que ele preferiu, em vez de ser chamado filho da filha de faraó, Moisés preferiu se ajuntar com o povo de Deus, porque ele sabia o que era pertencimento, ele sabia o que era chamado, ele sabia o que era missão, ele sabia o que era governo, autoridade, senso de urgência. Ele preferiu ficar com o povo de Deus. No tempo de distância, no tempo de solidão, no tempo de separação, no tempo de convites, de oportunidades, do diabo ficar oferecendo coisas, eu queria que você vestisse a pele de Moisés e tomasse suas decisões, dissesse assim, eu tenho um Deus para chamar de meu, eu tenho um povo para chamar de meu, e eu tenho uma igreja para chamar de minha. Aleluia. Só assim pode se avançar. Porque quando a gente tem essa percepção, a gente se junta, se une, se agrega, se amalga, se torna um só coração. E aí a gente pode avançar. Um só coração
é um baldrame para uma parede, para uma construção que avança. Só dá para ir junto. E faz falta. No dia que Jesus Cristo mandou chamar seus discípulos, ele fez questão de mandar chamar esse Pedro aqui, que agora estava falando desse amor. Pedro, chama Pedro porque ele desistiu de mim. Chama de volta porque ele faz falta. Pastor Timóteo, isso é sério demais. Paulo foi desprezado na sua conversão por seus irmãos mais velhos na fé, porque não aceitaram a conversão de Paulo. Ele voltou triste para a sua terra. E lá ele ficou e não desistiu de Jesus, porque ele sentiu a convicção que pertencia ao Senhor Jesus, que a sua conversão era verdadeira, e ele ficou lá sozinho. Até um dia que Barnabé, tocado pelo Espírito Santo, vai apanhá-lo e traz de volta. Paulo, venha, porque você faz falta ao projeto de Deus. Senso de pertencimento. Isso muda a vida. Você pertence a uma família. É bom demais você voltar para casa e saber que tem uma família, né? É bom demais você saber que é de alguém. Você é de alguém e alguém é seu. Um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, um filho. É bom demais você saber. Você pode até estar distante. Mas quando você lembra que pertence, que é pertencido, que você é dono, que você tem alguém na sua vida, que você tem responsabilidade, dá uma segurança. Agora eu queria reverter isso, levar isso a essa confiança de pertencimento a Deus. Nunca, jamais os deixarei sós. No menor gesto, essa mão que mexe assim, ó, para dar glória a Deus, é a vida que Jesus nos dá. Ele está presente aqui. Está presente aí. O diabo não tolera isso, ele não consegue resistir a alguém que sabe que é de Jesus, que Jesus é dele e que tudo que Jesus prometeu vai se cumprir. A Bíblia diz, tudo que você é, tudo que você pode, tudo que você vai conquistar. A Bíblia diz o que você tem, o que você é e para onde você irá. Ela é a verdade, a palavra do Senhor é verdadeira. E o Senhor diz assim, aqueles que me amam guardam a minha palavra. E quando guardam a minha palavra, o meu Pai se manifestará a eles. É um tempo de manifestação da graça de Deus. Guarda essa palavra. Vamos orar por isso.